A graça e paz, povo de Deus, vasos na mão do oleiro, glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra em nome de Jesus, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 3 e o versículo 13, onde o mestre vem escolher os apóstolos. Diz assim, a escolha dos 12 apóstolos. E subiu ao monte e chamou a si o que ele quis, e vieram a ele. Jesus chamou quem ele quis. Ele escolheu, está escolhido o que ele quis. Jesus foi muito corajoso para escolher os seus discípulos. Teve que ter muita coragem. Por exemplo, Jesus escolheu um homem, Levi, chamado Mateus. Ele era um péssimo exemplo de pessoa, um passado horrível. Ele era um publicano, coletor de impostos. Ele trabalhava para o Império Romano. Sendo judeu, ele trabalhava para o Império Romano, coletando impostos do povo judeu. Ele era odiado. Naquela época, todos os publicanos, coletores de impostos, eram odiados pelo povo da sua nação. Por quê? Eles eram conhecidos como corruptos. Eles desviavam alguns. E os judeus não gostavam dele, porque não tinha nenhum motivo para gostar de uma pessoa assim. Mas o Senhor também escolheu um homem chamado Tomé. Tomé, ele era meio doido, ele era inseguro. Ele só acreditava naquilo que ele visse, naquilo que ele tocasse, naquilo que ele encostasse. Não adianta ninguém contar para ele que ele não cria, não acreditava. Ele era rápido para pensar, mais rápido ainda para desacreditar. Desconfiava de todos e de tudo, ele estava sempre na espreita, sempre querendo ver, tocar, não dava ouvido para o que as pessoas falavam, ele queria ver e acreditar. Mas foi chamado. E Jesus ainda vai chamar um homem chamado Pedro, o mais forte de todos, fisicamente. Sincero, determinado, não tinha cultura nenhuma, mal sabia ler, segundo os historiadores, irritava-se facilmente e às vezes era agressivo e não gostava de ser contrariado. Mas Jesus escolheu João. João era uma pessoa simples e amável, porém ele e seu irmão Tiago eram chamados de filhos do trovão, porque quando contrariados, quando afrontados, eles explodiam agressivamente. Mas o Senhor vem escolhendo também um homem chamado Judas. Judas era moderado, discreto, sensato. Não fazia nada sem antes pensar e calcular os riscos. Sabia muito de contabilidade, contas, ele era expert nisso. Tanto é que ele foi escolhido para guardar a bolsa, quando aquelas mulheres que andavam com Jesus, as mulheres de posses, mulheres ricas, elas doavam umas moedas e Judas que carregava aquele dinheiro ali. Aparentemente, ele era o mais preparado dos discípulos, ele só tinha um defeito, e não era uma pessoa transparente. Você olhava para ele e não sabia o que ele estava pensando. Você olhava para ele e não sabia o que ele estava maquinando. Você não sabia se ele estava triste ou alegre, desconfiado. Você nunca sabia qual era a fisionomia de Judas, porque ele não era uma pessoa transparente. Nenhum dos discípulos sabia o que se passava com Judas. Mas Jesus, ele escolheu os piores. Aquela época, Jesus escolheu os piores. E durante 3 anos e meio, Jesus veio trabalhando nesses homens, veio lapidando eles. Pescadores, coletor de impostos, pessoas rudes, agressivas. O Senhor, em 3 anos e meio, ele veio trabalhando na vida de cada um deles, para se tornarem os apóstolos, para se tornarem pescadores de homens, para se tornarem propagadores do Evangelho de Cristo. Jesus escolheu os piores, não foi só aquela época, não. Hoje ele também escolhe os piores. Ele escolheu ele escolheu você. Ele está nos moldando e nos mudando a cada dia, trabalhando em nós, lapidando para nós sermos melhores, para sermos ganhadores de alma. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém?